Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lu. Estaremos juntinho hoje para aprendermos muito mais. Vamos aos nossos recadinhos do dia? Primeiro lá, lavar as mãos. Tenho certeza que você já fez isso e também já está sentadinho, confortavelmente, para que você preste atenção em tudo que faremos na aula de hoje, porque hoje nós vamos trabalhar bastante. E, mais importante de tudo, não toque no seu rosto. Tudo bem? Bom, quais materiais nós vamos precisar para a aula de hoje? O caderno, o lápis, a borracha, o apontador. E lembrando que toda vez que aparecer esse símbolo lá no cantinho da sua tela, é porque aquela informação você vai precisar registrar no seu caderno. Tudo bem? Mais um detalhe, vocês lembram que na aula passada, bem no finalzinho da aula, eu falei para vocês que nós iríamos utilizar mais um material? Então vamos lembrar, nós vamos usar folha sulfite, a régua ou a tesoura. O que você tiver mais fácil aí. Vou te dar um tempinho para você organizar e deixar tudo muito pertinho de você, para não perder tempo. Prontinho? Materiais todos perto de você? Então vamos para a nossa primeira anotação do dia, que é data, aula e língua portuguesa. Anotaram? Então vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, lembram-se, começamos fazendo o jogo da associação, em que vocês tinham que associar a nossa mulher à sua característica. Lembram disso? Que cada uma era caracterizada de uma maneira pela autora. Então nós fizemos esse jogo. Depois, nós falamos sobre a literatura de cordel, de onde veio, aqui no Brasil, onde ela foi difundida, foi espalhada, quais eram os temas dessa literatura. E depois, no finalzinho da aula, lembram que eu passei um desafio para vocês, que vocês tinham que produzir uma quadra? E ainda eu disse, pode ser uma quadra ou pode ser duas, uma para cada estrofe, eu quero fazer uma estrofe com quatro versos. Pode ser, eu quero fazer 2 estrofes com 4 versos. Por isso que é quadra. Eu falei, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Lembra? Se você tem muita criatividade, você está bem inspirado e você gostou da literatura de cordel, você poderia fazer. Ok? Então, já que você já fez, para quem não fez, faz lá, porque depois, no retorno às aulas, vocês vão mostrar isso para a professora. Tudo bem? Bom, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar
o que é verso, o que é rima e o que é estrofe. Mas você deve estar se perguntando, professora, o que então diferencia o cordel de um poema? Eu vou te falar o que é. No cordel, ele tem em sua estrutura, né, as rimas, porque vai dar aquele jogo, aquela musicalidade enquanto vai lendo, o ritmo. Ele tem humor, ele tem ironia e ele utiliza de temas populares. Além, é claro, da linguagem, que é uma linguagem mais oral. Então ele valoriza mais a oralidade. Já o poema, ele, em sua estrutura, ele tem uma linguagem mais formal, mais elaborada, e ele precisa mais dessa sensibilidade do autor, né? Dessas emoções do eu lírico, né? Vamos chamá-lo assim, porque é assim que a gente chama o poeta, né? Então, nós podemos afirmar que os dois eles têm a mesma estrutura? Podemos sim, porque todos eles têm verso, rima e estrofe. Então, vamos relembrar o que é cada um? Então, verso é cada linha do poema, ok? Rimas, que são aqueles joguinhos com as palavras, ou seja, toda vez que a última palavra terminar em são e eu quiser fazer a rima em outro verso, eu vou ter que também terminar a palavra em são. Por exemplo, ação, coração. Então isso são rimas, né? Como tem o mesmo valor sonoro, o mesmo término, né, da minha última vogal. E a estrofe aqui é o conjunto de versos, que pode ser 4 versos, 5 versos, tá? O que diferencia ele de outro texto é que quando eu estou escrevendo um texto, eu tenho parágrafos. E o poema eu separo por um espaço ou por uma linha. Lembram-se disso? E eles são importantes tanto no cordel quanto no poema. Porque lembram, eles têm a mesma estrutura. Tudo bem? Só que no cordel tem sempre que ter a mesma quantidade de versos em todas as estrofes. O poema não necessariamente, ok? Vamos ver alguns exemplos? Eu peguei o próprio cordel da Mariane. Então, o primeiro estrofe diz assim: caras amigas e amigos. Esse aqui é a marca do eu lírico, é a proximidade que a autora está tendo com o seu leitor. Então, quando ela usa amigos e amigas, ela quer ter uma relação mais de perto com o seu leitor, né? Uma proximidade maior. Então, aqui a marca do eu lírico está bem expressa pra gente. E aqui, pessoal, vocês estão vendo a estrofe, né? Como eu já tinha comentado. Nesse cordel da Mariane, cada estrofe tem 7 versos, que é o conjuntinho que nós temos aqui. Aí, nós vamos para as rimas. Olha só a primeira palavra que nós temos lá. Apresentar. Apresentar rima com singular. Estão vendo que é o mesmo final? E patamar. Então, ela rimou 3 palavrinhas dentro da estrofe dela. Mas ela tem um segundo grupinho também que está rimando, que é bravura e figura. Ela pode fazer isso? Claro que pode. Lembra que o que eu tenho que ter dentro do meu cordel? Aquela musicalidade. Outro exemplo lá, história, trajetória e notória. Também faz essa sonoridade, né? Faz essa rima em nosso texto. Bom, outra questão que eu quero mostrar para vocês aqui, que embora patamar e homenagear também eles estejam fazendo uma rima, eles estão em estrofes diferentes. Por isso que a gente não coloca eles como um parzinho, tá bom? Próximo exemplo. Ó, nós temos sertaneja, peleja e seja. Da mesma maneira. Lampião e sertão. Olha a outra estrofe. Nós temos guerreira, bandeira e fogueira. E o outro grupinho, batalha e falha. E como vocês perceberam também, ela terminou a sua estrofe anterior com seja e a primeira palavra também é benfazeja. Ou seja, ela usou, né, essas rimas, mas não são do mesmo estrofe. Então, ela usou só o jogo, né, com as palavras ali. Tudo bem? Bom, como nós lembramos o que é verso, o que é estrofe, o que é rima, então vamos rimar. Mas, para a gente fazer essa atividade, eu não vou colocar aqui um monte de palavras, né, várias palavras para vocês, para que vocês vão pensando em como rimá-las. Nós vamos fazer um jogo,
tá? E para fazer esse jogo, eu convidei uma pessoa para fazer para vocês o tutorial. Esse jogo, ele tem muitos nomes. E com certeza você já jogou aí na escola, já brincou com seus amiguinhos. Então, alguns dos nomes, porque você pode ter outro nome aí que você conheça ele, tá? Quanto queres, abre e fecha ou come e come. Que ele é um tipo de origami popular utilizado como uma brincadeira muito divertida entre as crianças, tá? Então, o que nós vamos fazer? Agora, vocês vão ver o vídeo do professor Eduardo. Então, o professor Eduardo, em suas horas vagas, ele faz dobraduras, porque isso ajuda na concentração, tá? Então, nós vamos ver esse vídeo. Mas antes de ver esse vídeo, você vai pegar a sua folha sulfite aí, certo? Porque você vai construir com o professor Eduardo o joguinho aqui, certo? Então, você vai ver com ele com muita atenção e conforme ele vai fazendo as instruções, você vai fazendo junto. E a gente volta já já para terminar o joguinho. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e eu fui convidado pela professora Luciana para ensinar para vocês uma dobradura chamada de abre-abre. As dobraduras, elas são exercícios ótimos para a nossa concentração. Vamos aprender então? Para fazermos a nossa dobradura, vocês vão precisar de uma folha de papel sulfite, né? Essa folha pode ser rosa, branca ou da cor que você preferir. Hoje nós vamos utilizar a folha rosa. Você também vai precisar de uma régua ou de uma tesoura. Pessoal, então para iniciar a nossa dobradura, primeiramente você vai pegar a folha de papel sulfite. Como ela tem um formato retangular, você vai primeiro fazer a dobradura de modo que ela fique quadrada. Como que você vai fazer isso? Então você vai pegar uma das extremidades, tá certo? Da folha de papel sulfite e vai dobrá-la dessa forma, certo? Então você procure fazer a dobradura bem certinho dentro das linhas, tá certo? Então primeiro, ó, dobramos aqui. É ideal você sempre apertar o papel que ele fique bem dobrado, tá certo? Depois nós viramos o papel e fazemos essa dobradura aqui, ó. Por que é importante nós fazermos essa dobradura? No momento que nós vamos abrir agora o papel, ele está quadrado. Então nós vamos agora fazer o recorte desse pedaço, de modo que ele fique quadrado. Você pega a sua tesoura ou a sua régua, vai fazer o corte dessa parte do papel. Pronto, fez o recorte, agora você tem um papel quadrado. Muito bem, pessoal, a nossa próxima etapa, então, é você fazer a marcação da folha, tá certo? Então, nós fizemos o recorte, né, da folha em formato quadrado. Agora, nós vamos fazer a marcação da folha para fazer as dobraduras. Então, nós já temos aqui, ó, uma marcação, tá certo? Onde a folha está dobrada, então a gente tem essa marcação aqui. Nós vamos fazer agora a segunda marcação. Nós vamos pegar essas duas extremidades da folha e vamos dobrar dessa maneira aqui, ó, tá certo? Fazendo, então, essa dobradura, nós temos agora as marcações que são necessárias para a gente dar sequência. Então, nós temos essa marcação aqui e nós temos essa marcação aqui. Tudo bem? Muito bem. Depois que fizermos todas as marcações na folha, agora nós vamos iniciar o processo de dobradura. Primeira coisa que você vai fazer é pegar as extremidades e dobrá-las até o centro. Então, você pega cada uma das pontas da folha e você vai dobrar ela até o centro da folha. Cada uma das extremidades. São 4 no total. Então, você vem aqui a primeira, a segunda extremidade, você pega a terceira extremidade e você pega a quarta extremidade. Todas elas você dobra, então, até o centro da folha. Muito bem. Depois que terminamos de fazer essa etapa, então, onde a gente fez a dobradura das extremidades até o centro, nós vamos para a próxima etapa, aonde você vai virar a folha. Então, você simplesmente vira a folha e nós vamos repetir o processo. Então, você vai pegar cada uma das extremidades, de novo, da folha, e vai dobrar cada uma dessas extremidades até o centro da folha. Exatamente como fizemos da outra vez. Tá? Então, ó, dobrei a primeira, dobrei a segunda,
dobrei a terceira extremidade e dobrei a quarta extremidade, certo? Então, você vai ter uma folha dessa maneira. Muito bem, pessoal. Chegando então na última etapa da nossa dobradura, você agora está com um papel exatamente igual a esse que você está vendo aí, tá certo? Então, nós vamos agora fazer a última etapa. Para fazer a última etapa, o que você vai precisar? Você vai pegar um lápis, que está bem próximo aí de você, e dentro de cada um dos triângulos aqui, ó, nós vamos colocar uma numeração. Então, eu vou colocar aqui o número 1, vou colocar o número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá certo? Você vai ficar, a sua dobradura vai ficar exatamente dessa forma, tá certo? Quando nós abrimos aqui, ó, tudo bem? A professora Luciana, na sala de aula, ela vai passar para vocês algumas palavras que vocês vão preencher aqui dentro. Então, preste atenção mais para frente nas palavras que a professora Luciana vai encaminhar para vocês. Tudo bem? Então, uma vez que nós colocamos aqui a numeração, agora nós vamos para a última etapa, tá certo? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua dobradura, vai dobrá-la ao meio. Tudo bem? Depois que você dobrou ao meio, você vai perceber que existem, na parte de trás, algumas aberturas. Então, tem duas aberturas de um lado e duas aberturas do outro. Em cada uma das aberturas, você vai colocar o seu dedo ali dentro. Tá bom? Então, ó, você colocou o seu dedo dentro de uma abertura e colocou o seu dedo dentro de outra abertura. Então, aqui está pronto o nosso abre-abre. Dá para ver bem certinho ali as numerações que nós colocamos ali. Tudo bem? Então, essa foi a nossa atividade da dobradura do abre-abre. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima! Viram como foi fácil fazer? Agradeço ao professor Eduardo por fazer esse tutorial para vocês. Agora, então, lembra que ele falou que nós iríamos terminar? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua dobradura, estão vendo aqui, ó? Viu? A dele está aqui comigo. Vamos abrir lá no número 1. Então, vocês estão vendo que ela vai abrir dessa forma. Estão vendo aqui? Tá? Então, aqui no número 1, você vai escrever a palavra criatura. Assim como está no exemplo, certo? A palavra criatura. Agora, eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão copiar todas essas palavras que estão aqui na sequência. Número 2, sonhadora. 3, significantes. 4, lembrança. 5, libertação. 6, corajosa. 7, memória. 8, inteligente. E assim que vocês copiarem, nós voltamos para jogar. Vamos fazer umas 2, 3 jogadas aí. Prontinho? Já anotaram todas essas palavrinhas aqui, ó? Tá? Então agora a gente pode jogar. Então vamos lá. Vamos lembrar como que se joga? Eu falo o número e o número que eu falar é a quantidade que eu vou manipular. Então se eu falar o número 3, eu vou abrir e fechar. 1, 2, 3. Aí apareceram os números 1, os números 2, 5 e 6. Estão vendo aqui? Muito bem. Aí desses números eu vou escolher um para falar. Vamos lá? Corajosa é a palavra que saiu. Então, o que nós vamos fazer? Vocês viram que eu coloquei aqui várias palavrinhas, né? Para facilitar, né, o nosso jogo aqui.
Mas aí em casa, jogando com a família, você não vai dar opções. Deixa que a pessoa pense, porque o desafio é esse, tá? Ela rimar essa palavra com outra palavra que vem à cabeça. Tudo bem? Então, saiu a palavra corajosa. Olhando as palavrinhas que eu tenho ali, o que rima com corajosa? O final, osa. Muito bem. Olha aqui, ó, eu já achei uma palavrinha. A palavrinha que eu encontrei que rima é atenciosa. Então, eu vou colocar aqui, corajosa e atenciosa. Vamos jogar mais uma vez? Então, jogando mais uma vez, agora eu falo o número 5. Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, agora saíram números diferentes, olha aqui, ó. Saíram os números 7, 8, 3 e 4. E desses números eu vou escolher o número 8. Então, vamos ver o que tem no 8. Libertação. Tá aqui. Então, vamos ver o que rima com libertação. Nós já vimos que termina em são. Olhando as palavrinhas que nós temos no nosso mural aqui, nós podemos colocar a palavra animação. Muito bem. Vamos para mais uma? Então, agora eu vou falar o número 4. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Agora abriram e viram lá que tem 3, 4, 7, 8. Agora eu quero o número 3. Então, vamos ver o que tem no 3. Inteligente. É o que está aqui. Então, o que rima com inteligente das palavrinhas que nós temos ali? Muito bem. Gente. E aí, gostaram do nosso jogo? Então eu espero que você faça com todo mundo aí da sua casa, ok? Muito bem, agora nós terminamos o nosso jogo, espero que você se divirta bastante com ele e lembrando que você pode colocar quais informações você quiser, tabuada, divisão ou outros temas que você achar que é divertido para brincar aí com a sua família. Mas falando, em palavras e tudo mais, nós vamos agora observar as palavras. Eu vou colocar aqui para vocês alguns versos do cordel da Mariane. E eu queria que vocês observassem com bastante atenção o que tem em comum em todos os versos que eu vou mostrar para vocês. Olha lá o primeiro. Hoje venho apresentar. O segundo, fatos e feitos históricos. O terceiro, eu quero homenagear. A próxima, as mulheres da história e a última, heroínas femininas. O que você percebeu que aparece em todos esses versos? Eu acho que você já sabe, né? Isso mesmo, que nós temos em todas elas palavras escritas com H. Hoje, históricos, homenagear, heroínas e história. Veja, quando a gente observa essas palavras, o que você vem à cabeça, né? O que você pode perceber? Garanto que duas coisinhas você percebeu. A primeira é que a letra H sempre está acompanhada de uma vogal, ok? E a segunda é que esse H, quando ele está no início da palavra, ele não tem valor sonoro, ou seja, ele não tem som. E aí a gente lê a palavra como se ele não existisse. Mas você sabe por que isso acontece? Eu vou te contar. Isso acontece por conta da etimologia da palavra. Etimologia, que nome estranho, né? Mas é isso mesmo. Etimologia significa origem. Então essas palavras são escritas dessa forma por conta da origem delas. E tem como a gente decorar todas elas? Não, nós não vamos decorar essas palavras, porque não tem como, porque são muitas palavras. Lembre-se lá que a gente já falou, o nosso melhor amigo é o dicionário. É ele que vai nos ajudar sempre quando nós tivermos dúvida. Lembre, quando nós temos dúvidas, o que nós fazemos? Nós vamos procurar no dicionário. Até separação de sílabas ele nos mostra lá, tá? Então, para o H, a mesma história. Então, como é etimologia, é origem, então as palavras são escritas assim, então a gente memoriza algumas e outras a gente vai aprendendo no decorrer da vida. E quando eu falo em etimologia, então, vamos ver qual que é a origem dessas palavras.
Olha lá, a origem é do latim. Você já ouviu falar em latim? Latim é uma língua, é um idioma que foi falado durante muito tempo. Ela não é tão mais falada ainda. E também não podemos dizer que ela é uma língua morta, porque se ainda há pessoas falando em latim, ainda ela existe. Então ela ainda está em uso, tá? Então o latim é o idioma que veio a palavra hoje. Olha a segunda, históricos. Históricos é uma palavra que vem de origem grega, lá na Grécia. Então é uma palavra de origem de outro país também. A próxima, latim. Homenagear. História é do grego e heroínas também é do grego. Então é isso que é importante a gente sempre pensar, que as palavras elas têm suas origens. Nós usamos palavras em inglês também? Nós temos que manter a origem delas, ok? Então lembrando, quando nós olharmos essas palavras que são escritas com H e se eu tenho dúvida, procuro o dicionário. Mas há outros momentos em que essa letra H aparece. Certo? Quando colocamos a letra H no meio da palavra, junto com as letras N, C e E. Aí ela se transforma. Como que ela se transforma? Quando ela está junto com a letra N, ela tem o som nasal. Manhã, amanhã. Quando nós colocamos essa letra H do ladinho da letra C, ela faz o som do X. Chá, chave. E quando ela fica do ladinho da letra L, ela tem um som parecido com LI. Parecido, porque eles não fazem o mesmo som, são parecidos. E aí isso se confunde um pouco, porque quando a gente pronuncia a palavra, dá a sensação que a gente está usando uma no lugar da outra. Por exemplo, falha ou família. Entenderam? Vamos ver alguns exemplos? Olhem lá com NH. Eu tenho sonhador, banheiro, caminhão, banho. Com CH, chaleira, chaveiro, cachorro e chapéu. E a última, palhaço, colher, barulho e coelho. Tudo bem? Então, não esqueçam, quando a gente usa o H no início, nós temos que ter atenção por conta da origem. Agora, quando nós usamos ela no meio junto com outra letrinha, que a gente chama de dígrafo, a gente tem que prestar atenção ao som. E na dúvida, dicionário. Ok? Então vamos ver se você entendeu tudo o que a gente falou. Nós vamos jogar o jogo do torto. Com certeza você já deve ter jogado aí na sua escola. É um jogo muito legal, porque ele precisa de raciocínio. Vamos às regras? Olha só a primeira. Formar o maior número de palavras possível que comecem com a letra H. Se nós estamos trabalhando com a letra H no início lá, que é o que nós mais vimos nessa aula, então nós temos que prestar atenção quando a palavra vai começar com H. Segunda, formar as palavras seguindo todas as direções, sempre ligando as letras na sequência direta, ou seja, eu não posso cruzar, eu não posso pular letra e nem repetir letra. Então, tem que ser na sequência. Então, se eu escolhi ir nessa direção, né, da esquerda para a direita, eu não posso pular letra e também não posso resolver cruzar no meio. Não pode. É regra. Anotar as palavras no caderno. Então, todas que você vai achando, você vai anotando. E só valem palavras com 4 letras ou mais letras. Não pode ter menos. Tudo bem? Então, aqui está o nosso jogo do torto, tá? Fique tranquilos que eu já te dou um tempinho para você copiar. Olha lá as direções que a gente tinha falado. Então, eu posso procurar palavras que venham de cima para baixo, da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, ou da direita para a esquerda. Tudo vai depender de como que você está posicionado aí também, né? E também tem as formas inclinadas. De baixo para cima ou de cima para baixo. Quem não lembra que é inclinada é assim. Tudo bem? Vou dar um tempinho para que você copie essa tabela e a gente joga já já.
Prontinho? Jogo pronto? Vamos lá para a primeira rodada? Então está aqui. A tabela que vocês têm aí é a mesma que eu tenho aqui. Primeira rodada lá, você vai ter um tempinho para você pensar em uma direção para a gente construir a primeira palavra. Muito bem, vamos conferir lá? Vamos ver se o que você colocou aí é a mesma que eu coloquei aqui. Se não for, não tem problema. Deixa anotadinha a sua palavra aí, que quem sabe nas próximas jogadas ela saia. Então, olha a primeira direção lá que nós temos. Ó, ligou com o H, com o O, com o J e com o E. Então, formou que palavra? Palavra hoje. Tá? Então, veja bem a direção que ele seguiu. Ele não pulou letra e também não cruzou. Confere aí. Conferiu? Vamos para mais uma jogada? Então aí está a tabela. Vou dar mais um tempinho para que você pense em outro caminho que você pode fazer para formar mais uma palavra. Vamos ver o caminho, então, agora que nós podemos fazer para construir uma nova palavra? Então, olhem lá. O H se ligou ao O, olha a direção. Depois ao R, A e S. Então, ele formou a palavra horas. Confere aí. Muito bem, conferido? Então agora eu vou dar mais um tempinho para vocês acharem um novo caminho para descobrir uma nova palavra. Mãos à obra!
Muito bem, então vamos ver qual caminho agora nossas setas seguiram. Olha lá, H foi lá pro I, ó, tá subindo. Subiu de novo, lembra? Inclinado essa. E subiu. Que palavra formou? A palavra hino. Confere aí. Bom, agora que a gente já achou mais uma palavra, mais uma rodada. Então, aí está a sua tabela. Então, agora você pense num outro caminho para a gente achar uma nova palavra. Vamos conferir? Olha lá o caminho que ele fez agora, ó. E olha lá, ó, a gente achou que ele ia repetir, não repetiu. Então ele subiu e agora ele está descendo. Então, ó, ele fez hífen, a palavra hífen. Mas aqui vocês perceberam que lá na minha tabelinha ele não estava com acento. Só que a palavra hífen tem acento, por isso que lá na correção está com acento. Tudo bem? Então tem que ficar bem atento a isso. Confira aí o seu. E agora vamos para a nossa última rodada, tá bom? Então vamos só lembrar uma coisa, não posso pular a letra, não posso cruzar a letra e todas elas começam com a letra H, certo? Então está aí a tabelinha, pense. Vamos conferir nossa última rodada da aula de hoje? Então vamos ver para onde vai a flecha. Olha lá, H-I. Nós já começamos dessa forma, mas será que vai repetir? Vamos ver. Ah, não repetiu, olha lá, ó. Então ela subiu, inclinada e foi
para o outro lado, ó. Tá subindo. E que palavra formou? Olha lá. A palavra hiena. Ela enganou a gente, né? A gente pensou que é para um lado e foi para o outro, não é? Então, vamos fazer assim agora. Eu não vou te dar um tempinho, porque agora nós vamos fazer o tempo para vocês conferirem todas as palavras. Porque se você perdeu alguma, confere tudo agora. Tudo bem? Muito bem, agora que vocês já conferiram todas as palavrinhas, vamos então para a nossa atividade, ok? A nossa atividade é o quê? É continuar o jogo em casa. Então lembre-se que nós fizemos 2 jogos hoje, um para você se divertir depois, né, que é o jogo do abre e fecha, ou abre-abre, ou como você conhece, e esse jogo do torto. Então aqui no jogo do torto você vai ver outras palavras que você pode criar aí. E aí nós corrigiremos na próxima aula. E a dica da aula é sempre estar com o seu dicionário. Ele é o nosso amigo a todo instante, porque é ele que nos tira de cada sufoco quando precisamos de palavras novas, ou sinônimos ou significados. Muito bem, então vocês sempre estejam com eles. Fiquem em casa, se protejam na medida do possível e até a próxima aula. Tchau!